Oi, gente, aqui é a Provivi. Estou aqui para fazer uma revisão dos conteúdos vistos no primeiro bimestre. Vamos lá? Bom, neste bimestre, vimos a linguagem e suas funções, variações e escrita. A primeira delas são as funções da linguagem. O linguista russo Roman Jakobson buscou explicar os elementos envolvidos na comunicação e relacionou cada um dos elementos a uma função específica da linguagem. Ele considerou o objetivo da comunicação. Qual o objetivo que a gente tem quando se comunica? E aí nós temos alguns momentos em que o emissor é o objetivo, em que o destinatário é o objetivo, ou a informação é o objetivo. A primeira delas é a denotativa, tá? Ou referencial, como também aparece na apostila, em que o objetivo dela é a informação. Tá? Já a segunda, a conativa, tem a função de convencer. Então, ela está totalmente centrada no destinatário, porque eu tenho que convencer alguém. A terceira é a emotiva. Aí nós temos a primeira pessoa, a expressão dos sentimentos, vai sobressair a necessidade de se expor. A quarta é a fática, que tem a função de estabelecer e manter um contato, tá? Mostrar que você está ali ouvindo o que o outro está dizendo. Não tem um significado nessa linguagem, é só para mostrar que há um contato. Na quinta, a metalinguística, nós temos o objetivo de explicar a própria linguagem. É uma linguagem explicando a própria linguagem. E a última, a poética, que ela tem o objetivo de selecionar, combinar, né? Ela está preocupada com a estética. É comum as pessoas fazerem a ligação da poética com a poesia, mas ela não é restrita à poesia, porque existem outros tipos de textos que também têm esse significado de combinar, de estar ligado à estética, como é o caso, por exemplo, do texto publicitário. Seguindo no campo da linguagem, nós vimos as variações linguísticas, como a língua muda de acordo com o lugar, de acordo com o tempo, com a situação e com as pessoas. Vamos agora aos tipos de variações linguísticas. A primeira é a variação diastrática. Ela se refere aos modos de falar de diferentes grupos sociais, skatista, surfista, os jovens em geral. Aí nós temos até um exemplo aí da figura colocada, uma linguagem típica dos jovens. A segunda é a variação diatópica, que trata-se de uma diversidade linguística regional. Nelas, nós teremos o regionalismo, os falares locais. Esses falares representam os costumes e uma cultura de cada região. A terceira é a variação diacrônica. Ela é a mudança da língua com o passar do tempo. A identificação de variações diacrônicas, elas evidenciam que toda a língua está em constante transformação. O que se falava há 40, 50 anos atrás pode ter uma mudança na parte escrita. Depois nós temos a variação diafásica, que mostra que a língua muda conforme a situação do interlocutor, ou seja, quem são as pessoas envolvidas. De acordo com os envolvidos, o vocabulário muda. Nós vimos a linguagem, suas funções e variações. E agora, no campo do texto, vimos o texto dissertativo. Vocês já sabem qual é a estrutura do texto, que o texto dissertativo tem uma tese que mostra uma ideia defendida, cuja estrutura deste texto é introdução com essa tese, desenvolvimento, que são os argumentos, e a conclusão com a sugestão para o futuro. O objetivo aqui é que vocês saibam reconhecer estes itens da dissertação quando encontrarem um texto dissertativo. Tá? Nós não estamos falando de produção, sim de reconhecimento quando fizerem a leitura. Ainda no campo do texto,
Por último, nós vimos as estratégias de leitura. Essas estratégias, elas estão relacionadas ao sucesso que vocês vão ter na interpretação dos textos. Do que o leitor precisa para ter esse sucesso? Antecipar as informações explícitas, como, por exemplo, título, autor, data da publicação. Então, fazer um reconhecimento do gênero textual, então, se é uma notícia, se é um conto, se é uma crônica. Então, no primeiro contato com o texto, ele já tem que fazer essa antecipação das informações. Depois, uma análise da estrutura do texto, do vocabulário, das imagens, se elas existem dentro dele. E aí, por último, fazer uma identificação do texto, destacando as ideias relevantes dele durante a leitura. Assim, espera-se que haja uma compreensão do contexto de produção e das informações que estão implícitas nesse texto, que são as mais importantes na hora de fazer a interpretação. Bom, galera, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, não esqueçam de me escrever lá no campo de mensagens do Positivo On. Beijinhos, bons estudos e até mais!